Turma, hoje eu trago aqui para vocês um resumo desse livro aqui, que eu achei bem interessante. E eu achei um tema bem curioso, eh, porque tinha aquele negócio, né? O tema dele é o sucesso profissional. Mas ele traz a parte do sucesso profissional de uma ótica bem abrangente. O Adam Grant é bastante estudioso, então tudo que ele traz aqui são dados que ele fez em estudos ou que ele conversou com várias pessoas. E ele tentou entender o seguinte: o que que as pessoas bem-sucedidas fazem que as outras não fazem? Fazem. E ele, em vários estudos, ele reparou o seguinte, que as pessoas bem-sucedidas, elas não são as mais egoístas, mas sim aquelas que doam mais. E a gente tem muitas vezes aquela ideia que a pessoa bem-sucedida ela tem que ser gananciosa, passar por cima de todos aí para conseguir chegar lá. E ele reparou que as pessoas bem-sucedidas, na verdade, elas se doam, não também financeiramente, mas elas se doam muito mais do que as outras pessoas que não são bem-sucedidas. E nos estudos que ele fez, ele viu que existem três tipos de pessoas: os tomadores, os compensadores e os doadores. Os tomadores são aquelas pessoas que querem ganhar a todo custo. Elas pensam nelas sempre primeiro e elas tentam sempre conseguir levar vantagem, né? Certamente vocês já conhecem, principalmente a gente vê muito esse tipo na área das vendas, né? Aquela pessoa que quer ganhar vantagem acima de tudo, e o que interessa para ela é fechar a venda, ganhar comissão e ela não se importa muito com a experiência do cliente. Temos os compensadores, que são aqueles que eles até fazem, até se doam, mas eles fazem isso sempre pensando num retorno, né? É o famoso toma lá da cá, né? Aquele político que vai lá e ele dá um determinado valor, mas ele pensa, olha, eu estou te dando esse valor aqui para você me dar algo em troca. Já os doadores, eles são pessoas que geralmente se doam bastante. É aquela pessoa que ela doa muito o seu tempo, ela doa muito a sua atenção, só que ela muitas vezes se ferra por causa disso, né? Ela às vezes se doa tanto que ela ela vê o bem nas pessoas, né, a todo momento, e por isso muitas vezes ela se ferra. Certamente você já se lembra de alguma situação que isso aconteceu com vocês. E, e ele fala que as pessoas podem migrar muitas vezes entre perfil conforme o contexto pessoal. Então pode ser que a pessoa seja muito doadora num relacionamento pessoal, mas que ela seja muito tomadora no trabalho. Então ele pode sempre migrar entre esses perfis. Só que a base dele aqui de análise está relacionada à parte profissional. E o que que acontece, né? O que que ele viu? Ele viu que os doadores, nas análises que ele fez, que eles eram os menos bem-sucedidos, mas ao mesmo tempo os mais bem-sucedidos. Ou seja, os doadores que faziam o negócio bem feito, que é o que ele depois mostra durante o livro, como é que você pode ser um bom doador, você se dá muito bem. Só que se você apenas doa, você se ferra e você é a pessoa menos produtiva, a pessoa que consegue menos resultados e a pessoa que se frustra mais. E por que razão que isso acontece? Então ele fez essas análises e tentou descobrir por que razão que os doadores eles estão no topo, mas eles estão no fundo dos resultados também, né? E muitas pessoas com o perfil doador, elas acabam se transformando em tomadores no trabalho, ou seja, o próprio ambiente profissional, ele faz com que pessoas que a princípio até seriam naturalmente mais doadoras, elas vão lá, elas se doam, elas se ferram e com isso elas passam a ser mais tomadoras também. Ela pensa naquela experiência de que, eu não vou ser mais assim, porque naquele caso eu me ferrei dessa e dessa forma, e elas mudam o jeito delas serem. E o primeiro ponto é que você ser doador não é uma corrida de 100 metros, mas sim é algo muito valioso numa maratona. Ou seja, se você quer resultados a curto prazo, ser tomador é uma vantagem, porque você vai lá, você consegue seu negócio a curto prazo, você sabe o seu resultado e você vai embora. Quando você é doador, você se ferra muito mais no curto prazo do que no longo prazo, se você aprender a fazer isso bem feito. Outra coisa, muitas pessoas não são doadoras porque elas acham que é fraco ou é ingênuo ser isso. A gente vê muito isso, eu vejo que comparando Portugal ao Brasil, o brasileiro já vai com uma malícia completamente diferente quando a gente fala de negócio, relacionamento no dia a dia. Ele já pensa em como é que ele pode ter um desconto, ele já pensa que o cara ali está vendendo mais caro porque ele vai conseguir um desconto se ele negociar, né? Então a natureza, o ambiente já torna ele mais tomador do que doador.
né? Apesar de eu ver que o brasileiro ele é muito doador, só que parece que o ambiente regula ele a ponto dele se tornar tomador perante determinadas situações que aconteceram. E muitas pessoas se tornam tomadores no ambiente de trabalho porque elas têm medo de ser prejudicadas, né? Então elas acabam tendo uma atitude contrária. Então o livro se propõe a responder a duas perguntas. Primeiro, por que alguns doadores são bem-sucedidos e outros não? E como é que você não vai se ferrar? Ele não usou essas palavras, mas eu traduzi para português do Brasil. Como não se ferrar sendo um doador, né? Então ele se propõe a responder essas duas perguntas aqui durante o livro. E turma, o livro ele é extenso, ele tem quase 270 páginas, mas ele tem muita, as letras são bem pequenas. Então só para vocês terem ideia, para preparar essa aula, deu um trabalhinho de 3 páginas de resumo escrito, mais um mapa mental para conseguir preparar essa aula aqui para vocês. O conteúdo ele é muito rico mesmo. Eu acho que demorei umas 4 horas a preparar essa apresentação aqui para vocês, mas eu acho que pode ser algo muito legal para vocês levarem para o resto da vida de vocês.